Beyblade Burst é sem dúvidas a geração mais longa de Beyblade até o momento. Dentro dessa geração nós tivemos vários sistemas diferentes, cada um sendo lançado em um ano específico e com suas características próprias. O que eu quero explorar nessa série aqui é exatamente cada um dos sistemas. Parece que fica um pouco confuso com o passar dos anos o que cada sistema tem de diferente em relação ao anterior ou mesmo aos próximos. Então é interessante a gente fazer uma pequena viagem no tempo aqui e lembrar os sistemas que foram lançados e suas principais características. Lembrando que embora Beyblade Burst tenha tantos sistemas assim, todos eles respeitam a mecânica base de Beyblade Burst com os componentes Layer, Disc e Driver. E exatamente essa limitação, digamos assim, acabou sendo um dos fatores mais interessantes para observarmos a evolução da geração no decorrer dos anos. E hoje nós seguimos para o sistema Dynamite Battle, que dá para dizer que é o último sistema em termos de estrutura, mas ele tem um subsistema mais que especial. Mas isso vai ficar lá para frente porque eu preciso começar do básico primeiro. Dynamite Battle volta um pouco em relação ao conceito de Beyblade Burst Sparking, porque nós temos novamente a estrutura de Layer, Disc e Driver bem definida. Contudo, os layers dessa vez são divididos novamente em apenas 3 partes, assim como era em Beyblade Burst GT ou Gatinkle. Aqui em Dynamite Battle nós temos 3 componentes. Só que o grande diferencial dos 3 componentes de Dynamite Battle, que são a Blade, a Armor e o DB Core, é que essas 3 peças conseguem oferecer aos Beyblades, cada um deles, 2 modos diferentes, o modo High e o modo Low, que já eu vou explicar com mais calma quando a gente for falar da estrutura dos layers. Os layers em Dynamite Battle não oferecem grandes mecânicas e peças móveis, toda aquela história que nós já vimos anteriormente. Aqui nós temos uma estrutura um pouco mais básica, mas o fato de termos 2 modos diferentes torna o jogo muito interessante. O Beyblade que inicia o sistema e que nos apresenta o conceito de Dynamite Battle é o Dynamite Belial, que é, por si só, muito simples e ele tende a evoluir conforme os lançamentos de Beyblade Burst vão acontecendo. Considerando que esse daqui é um layer muito simples e sem mecânicas, eu acho legal a gente explorar um pouquinho mais a estrutura a partir dele. Vamos começar falando a respeito do DB Core, que é a peça que nos apresenta o conceito do Beyblade e também a sua Ferabit, entre aspas, o nome que está diretamente ligado ao Beyblade que traz as características principais. Eu vou dar como exemplo o Belial, que traz uma estrutura bem interessante. Ele é muito maior, por exemplo, que os Sparking Chips ou mesmo os Gatinkle Chips, porque ele tem essa estrutura em volta dele. Essa é uma peça responsável pelas travas que nós vemos aqui, que entram diretamente em contato com os drivers. Então é uma peça que não apenas tem a característica do nome, mas também tem as travas responsáveis. Uma coisa legal é que a Takara Tomy voltou a reunificar os designs das travas dos layers, porque aparentemente em GT e em Sparking causava muitas quebras a divisão entre o suporte que segurava o driver e as travas de fato. Então eles voltaram com um conceito básico aqui nos DB Cores, exatamente para que os Beyblades fossem um pouco mais resistentes. E como o Belial é o inicial, então ele não oferece nenhuma mecânica e nada do tipo, ele é super simples. O segundo componente que está presente na maioria dos layers de Dynamite Battle são as Armors, e as Armors são peças maciças de metal e que vão elaborar mais aqui na mecânica de modo High, modo Low, aquela coisa toda. A Armor é também responsável pela distribuição de peso dos layers Dynamite Battle e as peças são realmente funcionais nesse quesito. A Armor 2, por exemplo, mantém o peso muito bem equilibrado em 2 extremidades específicas, assim como a Armor 6, assim como a Armor 10, que tem ali, conforme o seu número, os determinados pontos de equilíbrio de peso para manter todas as peças mais equilibradas. É claro que temos peças diferentes, nós temos, por exemplo, a Armor 3, que traz 3 pontos de pesos diferentes para que nós consigamos deixar o Beyblade levemente desequilibrado. Assim como também temos a Armor 7, que mantém o Beyblade um pouco mais desequilibrado em relação aos demais, mas também temos a Armor 0, que é a mais equilibrada entre todas, e é claro que ela não poderia vir
em outro Beyblade senão o próprio Spriggan. Então as Armors mantêm o equilíbrio dos layers em Beyblade Burst e são responsáveis por dois modos diferentes, que antes de explicar eu preciso apresentar a terceira peça. A terceira peça é a Blade, e aqui ficam os principais pontos de contato da estrutura do Beyblade, e é com essa peça que ele vai atacar ou defender diretamente o oponente. As Blades possuem rotações específicas que ficam gravadas na sua estrutura para que você lembre se gira à direita ou à esquerda. Além disso, elas também são uma camada plástica, muitas vezes parecendo ser finas demais, mas lembre-se que elas são reforçadas com a estrutura metálica das Armors e por isso elas conseguem ser relativamente resistentes. Também é nas Blades que ficam a maior parte das mecânicas dos Beyblades. Como comentei, a Blade Dynamite é muito simples e não possui nenhuma mecânica. Porém, nós podemos trazer aqui alguns exemplos, como a Cyclone, que vem no Ragnarok, e não deixa de ter aquelas asinhas de movimento para que ele tenha mais resistência, mais equilíbrio durante a batalha, característica dos Ragnaroks. Temos também a Blade Roar, que ao destravar acaba ficando um pouquinho mais circular para que ela fique mais defensiva, e isso é muito interessante. E a propósito, o Roar Bahamut foi um dos primeiros DB Cores lançados com mecânica, já que ele não possuía travas, mas sim estruturas de borracha, que atrapalhavam bastante aqui o Burst Finish e reforçavam as travas desse Beyblade para que ele possuísse uma defesa poderosa. Essas partes de borracha entravam diretamente em contato com as abinhas do disc e faziam com que ele tivesse muito mais resistência a burst, sendo uma das peças mais utilizadas no competitivo até hoje. É claro que não podemos esquecer também da Blade Vanish, que veio no Fafnir e ela era especializada em absorver impacto. Ela era inteiramente feita de borracha e assim conseguia absorver impactos de maneira muito mais eficiente. Ela é uma das Blades mais utilizadas no competitivo para equalização e também para defesa. Não podemos deixar de lado uma das Blades mais absurdas no quesito ataque, que é a Guilty, que veio com Guilty Longinus. Afinal de contas, além de possuir um upper attack poderosíssimo, a sua forma altamente agressiva causa impactos muito fortes nos oponentes e é uma das Blades mais utilizadas para ataque hoje em dia. A Blade Savior veio com uma característica muito específica, que era de despertar aqui as suas habilidades e remover pontos de borracha para que ela possuísse mais impacto. Se compararmos uma Savior nova com uma Savior já gasta, você percebe que ela tem pontos de impacto bem mais evidentes na versão gasta e assim causando muito mais impacto nos oponentes. A Blade Astro, que vinha no Spriggan, mantinha uma das suas características mais marcantes, que estreou lá no Master Diablos e foi adotada pelo World Spriggan. Bastava você virar a Blade para que você tivesse a rotação reversa, giro à direita ou giro à esquerda, dependendo da configuração do seu DB Core. Falando nisso, é interessante mencionar que o Spriggan é um DB Core de rotação dupla, que você consegue mudar o sentido de rotação, basta que você utilize uma pequena ferramenta e aí sim você vai alterar a rotação dele para encaixar em Blades que giram à direita e Blades que giram à esquerda. Perceba que as travas do Spriggan têm aqui uma variedade bem grande, considerando a sua dupla rotação. Mas não só o Spriggan e o Bahamut eram especiais, o próprio Longinus também era muito especial, porque possuía metal na sua composição, tornando o núcleo do Beyblade mais pesado, e também tinha travas bastante poderosas. Lembrando que as travas de todos os DB Cores eram diferentes, para que você pudesse variar bastante em termos de performance quando o assunto é Burst Finish. Falando em termos de mecânica, nós temos aqui o próprio Valkyrie, que retorna às suas origens lá no God Valkyrie e adiciona uma mola na sua composição, apenas duas travas infelizmente, mas esse DB Core fazia com que o Beyblade tivesse um ricochete, tivesse um rebound, exatamente como o God Valkyrie já tinha na época em que foi lançado. Contudo, considerando a alta compatibilidade do sistema Dynamite Battle, em que sim, você poderia mesclar todas as Blades, todas as Armors e todos os DB Cores respeitando seus sentidos de rotação, você poderia facilmente fazer um Cyclone Valkyrie, por exemplo, e aproveitar da mecânica de ricochete do Valkyrie para que o Cyclone tivesse essa mecânica de ricochete e fizesse com que o Valkyrie tivesse uma postura defensiva muito maior e aproveitando-se dessa mola do seu DB Core. Então a mecânica do Valkyrie foi levada diretamente para o núcleo
do seu Beyblade. Também tivemos a volta do Fênix, com o Prominence Phoenix trazendo a mesma ideia da sua armadura que se destacava durante a batalha e saía para que atrapalhasse o oponente e fizesse com que o Fênix tivesse certa vantagem. É uma estratégia muito legal, uma mecânica que nem precisava ser mexida e eles trouxeram novamente no sistema Dynamite Battle. Ainda nesse mesmo sistema, Belial ganhou uma evolução, que foi o Dangerous Belial, com pontos de impacto diferentes, uma borracha sólida em alguns pontos específicos, fazendo com que ele tivesse um potencial ofensivo melhorado. O próprio DB Core do Belial também recebeu uma evolução durante esse processo e ganhou um Burst Stopper. Quando o Belial 2 era lançado com uma potência suficiente, ele ativava o seu Burst Stopper e aí poderia impedir os cliques que poderiam vir graças aos impactos que ele causa nos oponentes. Esse Burst Stopper é uma mecânica muito interessante e que realmente ajudou o Belial a conseguiu seu espaço no cenário competitivo. O único layer que foi completamente diferente dos demais e não tem peças customizáveis intercambiáveis foi o Greatest Raphael. Isso porque sua mecânica não permitia isso. Ele era um layer sólido, como os layers que nós já havíamos visto em Beyblade Burst, e assim nós sabemos que ele tinha uma mecânica muito complexa. Ele ativava pequenas molas, ele também tinha Burst Stoppers de metal para travar o movimento do disc e fazia com que uma auréola levantasse da sua estrutura para que ele conseguisse mais equilíbrio dependendo da sua rotação. Ao mesmo tempo, ele também deixava a sua própria estrutura um pouquinho mais circular, com menos contra-ataque, e isso é uma habilidade muito específica do Greatest Raphael que funcionava. Acaba sendo um layer muito incrível para defesa. Lembre-se que cada layer de Dynamite Battle possui 3 peças. Isso é característica do sistema. Todas essas peças são intercambiáveis. É claro que tem algumas exceções. Por exemplo, você não pode encaixar um Longinus que tem giro à esquerda em uma Blade como a Dynamite que gira à direita. O encaixe aqui não bate, ele não consegue encaixar a estrutura da Armor, e se você forçar o encaixe você pode quebrar as peças. Então só respeite o sentido de rotação, e as peças são intercambiáveis, e eu tenho certeza que as opções de combo são muito grandes com as peças disponíveis. Mas o sistema Dynamite Battle não para só aí não, nós temos mais um detalhe bem importante. Como já comentei, devemos considerar que os layers têm 3 peças, mas essas 3 peças habilitam 2 modos diferentes para os Beyblades. Vamos explicar rapidamente o que cada um desses modos significa. Primeiro, o modo Low. Low em inglês significa baixo. Então você vai usar a estrutura de metal do layer, que é a Armor, e vai colocar ela embaixo da Blade. Então vamos fazer o seguinte: pegamos a Armor 2 e a Blade Dynamite. Vamos encaixar a Armor na parte de baixo em relação à Blade, e aí encaixamos o DB Core por cima. Sendo assim, nós temos o Dynamite Belial 2 com o modo Low. Isso significa que a maior parte do peso da estrutura do layer está na parte de baixo, por isso o nome Low. Então a parte de metal, que é a Armor 2, está colocando o peso do Beyblade para baixo. O centro de gravidade desse layer está para baixo. Isso significa que a sua performance, de modo geral, acaba sendo muito mais equilibrada. Quando você monta a estrutura do Beyblade como um todo, você percebe como a estrutura de metal do Beyblade, do Disc e da Armor estão juntas, e essas duas peças de metal, essas duas camadas metálicas ali no centro do Beyblade, vão oferecer mais estabilidade para o corpo do Beyblade como um todo. Ele vai girar de uma forma muito mais agradável e vai dar impactos muito mais consistentes nos oponentes para que ele vá direto de encontro ao oponente. O modo Low é muito eficiente, muito utilizado, mas nós ainda temos mais um modo. Voltamos à estrutura básica aqui com as 3 peças do layer, vamos deixar o DB Core de lado por um momento, e aqui vamos trabalhar novamente com a Armor e com a Blade. Dessa vez vamos montar o Beyblade no modo High, ou alto em inglês. Para isso, a armadura vai ficar no ponto mais alto, ela vai ficar na parte de cima em relação à Blade, e o DB Core é encaixado por baixo. Sendo assim, nós temos o Dynamite Belial 2 no modo High, no modo alto, ou seja, a parte de metal agora está na parte de cima do layer e o maior peso está concentrado na parte de cima, ou seja, ele vai dar ataques menos consistentes, a performance dele vai ser menos equilibrada. E por que isso é uma coisa boa? Reparem um detalhe muito importante nas estruturas aqui.
Eu tenho o Dynamite Belial no modo High e eu tenho o Cyclone Ragnarok no modo Low. Quando nós colocamos os dois Beyblades de perfil, você percebe o quanto o Dynamite Belial consegue ser mais alto em relação ao Ragnarok. Não apenas pela altura do driver, mas pela altura da estrutura do layer como um todo. Veja a diferença na altura. Veja que fica um vão muito grande entre o layer e o disc. E no começo desse sistema, muitas pessoas até acharam estranho, acharam que era uma estrutura falha, que não dava certo e ninguém queria usar o modo High por conta disso, porém foi descoberta a eficiência desse modo com o tempo. Afinal de contas, quando você tem um Beyblade de resistência de giro contrário, é normal que você utilize um outro Beyblade no modo High para desequilibrar o oponente. Afinal de contas, como o seu Beyblade no modo High tem um giro mais instável em relação ao oponente no modo Low, ele vai forçar o oponente do modo Low a se desequilibrar e por isso o modo High é muito eficiente. Ele normalmente vai atacar por cima, dando smash attacks e fazendo com que o Beyblade oponente tenha um desequilíbrio ainda maior e raspe na arena, considerando a estrutura do combo que for utilizado. Então o modo High acaba sendo bastante eficiente se você quer desestabilizar os oponentes. Isso é muito legal e abre possibilidades de competições aqui muito grandes. Mas também abre um pequeno problema. Volto aqui no exemplo do Dynamite Belial no modo High. Ele está utilizando esse disc que é exclusivo de Dynamite Battle e já eu comento a respeito da estrutura dos discs. Contudo, você vê que ele é um disc bem mais alto, ou dependendo do seu ponto de vista, ele está mais para baixo. Sendo assim, com layers no modo High, você consegue usar discs que já foram lançados anteriormente, que são muito mais baixinhos. A compatibilidade é muito maior e você não vai ter problema em encaixar discs antigos lançados antes do sistema Dynamite Battle com a configuração High. Contudo, se você tem um Beyblade na configuração Low, ou seja, com a Armor na parte de baixo, você não consegue utilizar discs que foram lançados anteriormente porque eles não alcançam a altura necessária para travar o Beyblade. Então não dá certo utilizar discs comuns quando você usa o modo Low. É por isso que os discs de Dynamite Battle são bastante exclusivos. Embora a gente não tenha uma variedade tão grande de discs e nem mesmo de mecânicas neles, o que nós temos aqui é uma estrutura muito específica. Se pegarmos um disc padrão de Beyblade Burst, vamos observar que ele tem uma altura determinada graças a essas abinhas que ficam ali para cima e elas incorporam na estrutura do layer. Já os discs de Dynamite Battle são muito mais altos, como você consegue perceber, exatamente para que eles consigam ser compatíveis com o modo Low dos layers. Então, eles são mais altos ou mais baixos, dependendo do seu ponto de vista, para que você tenha essa compatibilidade. E é por isso que você só pode usar discs Dynamite Battle em Beyblades Dynamite Battle que estejam configurados para o modo Low, exatamente por essa diferença de altura que nós temos aqui nos discs. E tivemos alguns discs bem interessantes, dentre eles o Nexus, que mantém aqui uma aerodinâmica bem curiosa, com pontos que conseguem cortar o ar de uma maneira discreta, mas também tem encaixes específicos aqui para algo especial. Nós temos um dos discs mais utilizados em competições, que foi o Giga. Esse cara aqui foi realmente uma revolução, cara. Ele tem um aspecto quadradão assim, mas se você observar a parte de baixo dele, acaba sendo um pouquinho lisa, e ele ajuda levemente no Life After Death graças a isso, mas não apenas esse formato que ele tem específico ali, é o seu peso todo jogado para a parte externa, como você consegue observar, assim como já tivemos o Heavy, o Gravity e tantos outros discs mais pesados, com a sua estrutura mais pesada para o lado externo, fazendo com que ele tivesse mais resistência. Então o Giga cumpre esse papel aqui e foi realmente um disc importantíssimo para as competições. Tivemos o Tapered, que é um disc bem curioso, ele tem aqui uma parte finíssima embaixo. A ideia era ajudar com Life After Death e manter o Beyblade um pouco mais equilibrado caso raspasse na arena, mas o problema é que quando ele raspa na arena, ele acaba desequilibrando completamente o Beyblade, então ele acabou não sendo muito útil em competições. Tivemos o super agressivo Disc Karma, que girando à esquerda pareciam lâminas e ele conseguia cortar o ar de uma forma interessante, mas o mais legal é que ele é um disc muito compacto, então ele mantém o peso do Beyblade como um todo na parte mais central, para que o Beyblade tenha uma movimentação um pouco mais contida, mas ainda assim muito boa. Por fim, o disc mais utilizado em competições definitivamente é o Over, exatamente porque ele junta
todas as características do Giga, que possui peso no seu exterior, que possui uma estrutura que ajuda muito com Life After Death por ser bastante lisinho na parte de baixo. Além de ele ser tudo que um Giga ele faz melhor. Ele é mais equilibrado, ele tem o peso certo, ele tem o Life After Death que ajuda bastante, então não tem como, o Over acabou superando o Giga em muitos aspectos, ainda bem que existem os formatos 3-on-3 5G para que a gente possa usar os dois em uma sequência de combos muito interessante. Todos esses discs Dynamite Battle possuem, como você pode observar, essa altura diferenciada, esse degrauzinho a mais para que sejam compatíveis com o modo Low dos layers Dynamite Battle. E uma coisa muito importante a ser mencionada é que conforme os sistemas vão avançando, os Beyblades vão ficando muito mais pesados. Dá para considerar um Beyblade Dynamite Battle quase que o dobro do peso de um God Layer System, por exemplo. Então, por isso a incompatibilidade de batalhas entre os sistemas é um pouquinho problemática às vezes, até porque os Beyblades Dynamite Battle são muito mais pesados e muito mais agressivos em alguns termos, não é não, Guilty Longinus? Já quanto aos drivers, tem muita coisa nova aqui e foi muito legal o que a Takara Tomy fez de modo geral com esses drivers, incluindo alguns bem especiais. Eu quero começar comentando brevemente a respeito de cada um deles. Primeiramente nós tivemos o Venture, um driver que misturava uma ponta plástica com uma ponta de borracha muito legal para ataque. Parecia esconder um segredo, mas ninguém sabia exatamente o que podia ser. Tivemos também o Never, que com sua ponta externa de POM e sua ponta central de giro livre faziam um estrago na arena, elas conseguiam fazer uma movimentação bem curiosa. Além, é claro, de ser um driver bem mais baixinho. Tivemos também o Moment, um driver de defesa muito curioso, que tinha uma estrutura que lembrava um sino na sua ponta, que adaptava-se à arena. É um driver bem interessante para defesa. Também tivemos uma mescla aqui de um Survive com Nothing, e o driver Kick apareceu com a sua mola e uma estrutura bem curiosa aqui para se manter na arena, se manter em pé e ajudar principalmente o Fafnir a se manter e conseguir absorver aí, equalizar uma rotação interessante. Tivemos alguns drivers também com as suas versões Metal, dessa vez corrigidas. As travinhas desses drivers Metal eram muito menores, muito mais baixinhas do que os demais, fazendo com que, embora as travas fossem reforçadas, fossem de metal, tivessem uma mola com uma pressão maior na parte interna, ainda assim fossem relativamente utilizáveis. Em especial o Metal Destroy, que consegue uma performance incrível na arena. Uma peça curiosíssima que foi o driver 4, que teve seus 4 modos diferentes, e esse driver em particular eu gosto bastante do design dele, porque quando você tem pontas mais agressivas, que tem aqui estruturas com borracha, as outras duas pontas de metal ficam na horizontal dentro do driver para que ele tenha uma movimentação maior dentro da arena. Já quando você altera para uma ponta de metal, podemos observar claramente que as estruturas de metal ficam na vertical para que ele tenha um desempenho melhor em termos de resistência. Ele é um driver bem mais alto que os demais e precisa de mais equilíbrio, e eu acho que foi pensando nisso que a Takara Tomy colocou essas estruturas metálicas de forma que mudassem a sua performance de acordo com a ponta escolhida para estar na arena. E eu sempre comentei que seria o fim de Beyblade Burst quando a Takara Tomy começasse a fazer drivers de resistência com molas de driver dash. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Bearing Dash. Diferente de um driver dash, que você sabe que tem essa parte em cima em vermelho, o Bearing Dash tem a versão laranja. E é o único driver que foi lançado com essa peça em laranja em cima, porque ele é um meio dash. Bearing é um driver bem curioso, ele começou com uma mola mais fraca que os demais exatamente por possuir um rolamento na sua estrutura e ser de uma rotação muito suave. Isso permitia que o Beyblade continuasse na arena por mais tempo e era injusto que ele tivesse travas fortes, por isso a mola do driver Bearing inicial era muito mais fraca. Considerando agora que é a sua versão Dash, então a sua mola deveria ser reforçada. Mas na verdade tudo que ele recebeu foi uma mola comum, já que a sua mola inicial era mais fraca que as comuns. Então o Bearing Dash é muito legal para fazer combos, mas ele não é toda essa apelação que algumas pessoas acreditam ser. Além disso, ele tem uma estrutura que é mais pontuda e isso faz com que ele perca o equilíbrio muito mais fácil. Não deixa de ser um driver importantíssimo para competições, mas é um ponto bem interessante do sistema Dynamite Battle, que foi responsável também por lançar um dos drivers mais importantes para o cenário competitivo, o High Extend Plus Dash.
Um nome gigante para um driver, eu sei, mas tudo o que ele faz aqui é utilizar-se da altura maior. Graças à sua versão High, que é essa parte em preto mais alta do que os demais drivers, ele também possui uma mola reforçada por ser um driver Dash, mas ele é um Extend Plus. Ele tem uma ponta muito larga, que tem uma aderência boa com a arena, mas ele mantém o Beyblade girando por mais tempo. Para combos de equalização e resistência, esse driver é um monstro, até porque se considerarmos a estrutura dos Beyblades Dynamite Battle como um todo, que é uma estrutura mais para baixo, que traz o centro de gravidade do Beyblade para baixo, ter um driver high é interessantíssimo. Por fim, dois drivers que são muito exclusivos e muito malucos desse sistema, drivers que eu gosto bastante. Temos primeiramente o driver Shot, que veio juntamente com o Savior Valkyrie. Esse aqui é um driver daqueles que lembra muito a ideia do Generate, que lembra até um pouquinho o Ignition Dash, o Hybrid, e é um driver que pula. Uma das mecânicas que eu mais queria ver de novo em Beyblade, considerando que eu sou muito fã de Bakuten Shoot Beyblade e suas mecânicas insanamente malucas, temos aqui um driver que faz os Beyblade Burst pularem. Exatamente porque, além de ser um driver que incorpora um disc e ter a estrutura de um Dynamite Battle para ser compatível com o modo Low, ele tem uma ponta com uma mola que é ativada durante a batalha. Primeiramente ele começa com uma ponta fina, que lembra mais uma ponta de resistência, e depois ele solta essa mola para que o Beyblade salte na arena, e é uma ponta plana, muito agressiva, que vai fazer o Beyblade circular pela borda da arena e fazer com que ele tenha uma movimentação mais agressiva, deixando o Beyblade mais alto também, para que ele utilize-se dos seus Smash Attacks e tente desequilibrar o oponente. Só que o problema é que isso vai sacrificar bastante resistência, mas não deixa de ser um dos meus drivers favoritos pela sua maluquice na mecânica. Eu simplesmente adoro o Driver Shot. E também tivemos o driver All Might, que é do Dangerous Belial. Esse driver também vem com uma estrutura embutida de disc, ele tem uma estrutura metálica que pode ser removida, mas ela não é compatível com outros discs e nem mesmo com outros drivers. Ela é exclusiva para o All Might e é feita para que tenha uma espécie de bound, uma espécie de ricochete, porque tem uma molinha na parte interna e vai ajudar na defesa do Beyblade que utilizar esse driver. Além disso, possui uma estrutura toda diferentona abaixo, que tem uma ponta de giro livre, que é ativada quando lançada forte, e aí você tem uma ponta plana que trava o giro dessa pontinha de giro livre e torna o Beyblade muito mais agressivo. O funcionamento do All Might é inteiramente mecânico e por isso ele é grandão desse jeito aqui, mas não deixa de ser muito interessante. Mas a Takara Tomy ainda trouxe algo muito valioso para o sistema Dynamite Battle. Embora nós tivemos poucos Beyblades em comparação aos outros sistemas, aqui nós tivemos um progresso de evolução para o Beyblade do protagonista de uma forma muito interessante. O Dynamite Belial recebeu algumas gears, algumas peças extras que incrementariam a sua performance com o decorrer do tempo para que ele melhorasse de um Beyblade inicial super simples e sem mecânicas a um Beyblade que possa ter competitividade e muito mais peso para aguentar os ataques dos oponentes. Sendo assim, cada Beyblade de protagonista trouxe uma gear consigo. Então o Dynamite Belial recebeu primeiramente a F-Gear, uma peça que lembra muito aqui o Fafnir, porque veio no Fafnir com as cores exclusivas que nós tanto conhecemos do Dragão Dourado, e sim com pontos de contato de borracha para que nós tivéssemos uma defesa melhorada e quem sabe até mesmo uma equalização. E essa gear era encaixada diretamente no Dynamite para que você tivesse uma estrutura muito mais circular, bastante defensiva, preenchendo espaços que antes estavam abertos e agora com pontos de borracha para que os impactos fossem melhores, para que ele tivesse, em teoria, mais ataque, porque ia ter mais atrito com a borracha, porém o Dynamite com F-Gear foi utilizado muito mais para combos de defesa em termos competitivos. Aqui o Dynamite deixa de ser apenas a Blade inicial e sem graça, sem mecânicas, a uma das Blades mais competitivas e defensivas do jogo, só de adicionar a F-Gear. Olha que fantástico a Takara Tomy dando uma sobrevida
para as peças dos Beyblades e também fazendo com que as pessoas quisessem comprar cada vez mais Beyblades. Esse é o objetivo da empresa no fim das contas. A próxima gear lançada foi bem pequenininha, é uma gear de metal inclusive, e ela vai diretamente no driver Venture. O driver, que parecia esconder alguma mecânica por ter uma estrutura estranha ali em volta da ponta, só estava guardando espaço e aguardando a gear que viria no Valkyrie. A V-Gear é uma pecinha de metal pequena, mas com um formato muito específico para ajudar o Beyblade. Então, mais ou menos aos moldes do Driver Charge, que possuía metal na sua parte de baixo, fazia com que o Beyblade tivesse um desempenho mais interessante na arena, a V-Gear, ao ser encaixada, tornava o Venture um driver com uma estrutura metálica na sua parte mais baixa, fazendo com que ele tivesse um potencial de Life After Death graças à estrutura e também ajudando a impulsionar o Beyblade que utilizasse ele um pouco mais para o ataque. Além disso, perceba que a mola interna do driver, aquela mesma mola que você utiliza para prevenir burst finishes graças à estrutura do driver, ela é comprimida a partir do momento que nós inserimos a V-Gear. Sendo assim, a V-Gear reforça a pressão da mola interna do driver Venture, transformando ele meio que numa versão dash dele mesmo, o que é muito interessante, porque assim é mais difícil causar burst finishes. O único componente que ainda faltava receber uma gear seria o Disc Nexus, e de fato ele recebeu com o lançamento e a vinda do Astral Spriggan. Assim tivemos a S-Gear, e essa daqui é muito interessante porque ela encaixa diretamente no Disc, como nós havíamos comentado que parecia ter encaixes. E ela vai oferecer ao Disc uma estrutura de giro livre para que ele tenha mais defesa e desvie os ataques que possam vir de baixo, ao mesmo tempo que, se virarmos a S-Gear e encaixarmos em outra configuração, ela fica travada e o giro livre deixa de existir, e agora ela tem uma estrutura muito mais reforçada para contra-ataque. E com o lançamento do Longinus e seus dragões de metal, nós recebemos uma outra gear, que é a L-Gear. Ela lembra muito a estrutura de uma Armor, e é exatamente esse o papel que vai cumprir dentro do combo padrão do Dynamite Bellion. Contudo, a L-Gear era encaixada somente no modo High, e ela era travada nesse modo, não encaixava em nenhum outro. Mas de qualquer forma, adicionava mais peso ao Dynamite Bellion, tornava ele compatível com discs de outros sistemas de Beyblade Burst e um layer muito maior. Com todas as gears adicionadas ao Bellion, nós temos aqui o Dynamite Bellion Perfect Gear. Ele utilizando a borracha do Fafnir, o metal do Longinus, a defesa de giro livre ou travada do Spriggan e a parte de metal para o driver, reforçando a trava dele do Valkyrie, tornavam esse Beyblade no mínimo muito curioso. Embora sua estrutura de modo geral pareça bem estranha, ele é um Beyblade que se dá bem em algumas batalhas, em especial se utilizarmos F-Gear com Dynamite, como já disse, em termos competitivos é uma combinação muito boa para defesa. E o mais legal de tudo é que depois de lançar todas essas peças, eles lançaram uma segunda versão do Bellion, que foi o Dangerous Bellion, e sim, o Dangerous Bellion também era compatível com todas as gears lançadas, e assim nós tínhamos o Dangerous Bellion Perfect Gear, também com o giro livre da S-Gear, com borracha, com metal, com a ponta com metal, tudo sendo compatível. A Takara Tomy teve que desenvolver 2 Beyblades inteiros compatíveis com 4 peças extras que seriam lançadas separadamente. Isso é incrível. A propósito, o Dangerous Bellion com todas as gears é um dos Beyblades mais pesados já lançados. Ele é bem difícil de ser lançado exatamente por conta do seu peso até excessivo. E assim completamos o sistema Dynamite Battle. Você deve ter notado que eu não comentei a respeito de nenhum subsistema, como nos demais vídeos eu comentei a partir de Chosetsu. Isso porque a Takara Tomy lançou uma série inteira, uma linha inteira de produtos, como uma espécie de continuação / subsistema, que foi Beyblade Burst Ultimate, que a gente vai explorar em outro vídeo. Por enquanto, eu quero deixar aqui algumas observações a respeito de Dynamite Battle. Embora no sistema anterior, Sparking, nós tenhamos uma maturidade muito grande no que diz respeito à performance, considerando o centro de gravidade e as peças mais presas na estrutura do Beyblade, nós ainda precisávamos de Burst Finishes. E foi o que o sistema Dynamite Battle nos entregou em muitos momentos.
Aqui nós tínhamos definitivamente pontos de impacto bem interessantes, a volta do sistema base de Layer Disk Driver e ainda customizações em cima dos layers, podendo transformá-los em dois modos diferentes para que nós tenhamos ou uppers ou smash attacks, e assim nós tenhamos mais possibilidades de combos, mais possibilidades de estratégia durante as batalhas, tornando toda a experiência de se jogar Beyblade muito mais interessante, muito mais divertida e certamente muito bem desenvolvida, muito bem entregue, em especial considerando todas as gears que nós tivemos para incrementar o Dynamite e o Dangerous Battle. Esse é um sistema que trouxe toda a maturidade da Takara Tomy em termos de performance, em termos de customização, em termos de jogo como um todo, mas não apenas isso, eles também modificaram a arena, como você viu durante o vídeo todo. A arena Dynamite Battle é muito maior, ela recebeu um Tornado Reed extra, duas saídas apenas e uma profundidade um pouquinho mais acentuada para que os Beyblades fossem mais agressivamente para o centro dela. É claro que precisa ter uma readaptação quanto aos lançamentos de uma arena dessas. É uma arena mais profunda, é uma arena maior, com um Tornado Reed extra, então é claro que as performances dos Beyblades serão diferentes e é claro que demanda mais treinamento e mais lançamentos de quem está jogando Beyblade. Eu sei que muitas pessoas não têm exatamente aquela vontade de ser desafiado pelo jogo a aprender a lançar numa arena nova. Pessoalmente eu gostei muito do desafio e a Arena Dynamite Battle é para mim uma das mais legais por ser um pouquinho maior, não ser exageradamente maior, o que prejudica o jogo de fato. Foi muito bem pensada nesse aspecto, ao mesmo tempo que traz batalhas interessantes, uma vez que aprendemos a lançar nela, mesmo combos de ataque podem ter uma chance muito boa aqui. Mas é claro, tudo isso depende da nossa boa vontade em ser e sentirmos-nos desafiados a dominar esses Beyblades em uma arena nova. Não esqueça que a Takara Tomy constantemente nos desafia e coloca peças que parecem ser muito difíceis de controlar, mas eles sabem que isso é possível. E é exatamente esse desafio de controlar peças e arenas difíceis que me deixa muito empolgado com Beyblade. O fato de termos uma arena nova aqui muda o jogo bastante, muda as estratégias, e aí nós consideramos todos os combos que são possíveis entre todos os modos, e vemos possibilidades quase infinitas, hein? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha lembrado um pouquinho do sistema Dynamite Battle, ou quem sabe até aprendido a respeito desse sistema. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aí um gostei, não esquece de se inscrever no canal, porque por aqui tem vídeos todos os dias, e comenta aí embaixo o que é que você acha do sistema Dynamite Battle, que eu tô curioso para saber a sua opinião também, beleza? A gente se vê num próximo episódio explorando o subsistema, ou continuação de Dynamite Battle, que é Beyblade Burst Ultimate, com o próximo episódio dessa série de sistemas de Beyblade Burst. Então a gente se vê numa próxima. Até lá!